Já pensou em conhecer algumas das mais importantes cidades da Alemanha a bordo de confortáveis trens, passando por paisagens absolutamente incríveis, cidades pitorescas e cenários de cartão postal? Vem comigo percorrer um roteiro sensacional pelos trilhos da Alemanha, saindo de Berlim, passando por Hamburgo, Frankfurt, Munique, Lindau e terminando na lindíssima Pilsen. Viajar de trem pela Alemanha é uma das maneiras mais eficientes de conhecer o país. Praticamente todo o território é coberto por ferrovias, muitas de alta velocidade. Assim, por exemplo, você pode pegar um trem aqui em Frankfurt e em poucas horas desembarcar aqui em Hamburgo, uma das cidades mais vibrantes da Alemanha. A Alemanha possui uma das redes ferroviárias mais eficientes, modernas e emblemáticas do mundo. Muito mais do que apenas um meio de transporte, os trens alemães fazem parte da identidade nacional, conectando pessoas, cidades e os países vizinhos. Tudo começou em 1835 com a inauguração da primeira linha ferroviária alemã, entre Nuremberg e Fürth, um trajeto modesto de apenas 6 quilômetros, mas que marcaria o início de uma revolução no transporte europeu. Desde então, as ferrovias cresceram de forma impressionante, impulsionando a industrialização e a integração regional no país. Hoje, a malha ferroviária alemã é administrada majoritariamente pela Deutsche Bahn, a empresa estatal que opera mais de 33 mil quilômetros de trilhos. São trens de alta velocidade, regionais, urbanos e internacionais, que formam um verdadeiro sistema arterial do país. O grande destaque fica para o ICE, Intercity Express, os famosos trens de alta velocidade alemães. Eles ligam cidades como Berlim, Munique, Frankfurt e Hamburgo a velocidades que podem superar os 300 km por hora. O ICE não é apenas uma vitrine tecnológica, mas também um símbolo de como o transporte pode ser eficiente e ecológico. Mas nem tudo são trilhos perfeitos. Nos últimos anos, a Deutsche Bahn tem enfrentado desafios como atrasos frequentes, cancelamentos de viagens, greves e infraestrutura sobrecarregada em alguns corredores, algo que vem irritando constantemente os alemães e tem ganhado a mídia na Europa. Ainda assim, viajar de trem pela Alemanha continua sendo uma experiência confortável, segura e eficiente. E para fazer a viagem, recomendo comprar as passagens com antecedência pelo site da Deutsche Bahn. O link está na descrição do vídeo. Lá no voonajanela.com tem um artigo onde eu explico o passo a passo de como comprar as passagens. O link também está na descrição do vídeo. O mais comum é comprar as passagens individualmente, ponto a ponto, mas existe um bilhete único chamado Deutschland Ticket, que custa 58 euros por mês e que permite o uso ilimitado dos trens, mas ele não inclui o ICE, apenas os trens regionais. E por ser uma assinatura, é preciso fazer o cancelamento até o dia 10 de cada mês. Pode ser interessante para fazer o seu roteiro pela Alemanha, mas tenha em mente que você não poderá usar os trens de alta velocidade ou os serviços expressos, somente os trens regionais, que são mais lentos e param em praticamente todas as cidades da linha. E o nosso roteiro começa por Berlim, a lendária capital da Alemanha. Uma cidade fascinante. É assim que eu consigo descrever Berlim em uma frase curta. Uma cidade que passou por guerras, foi dividida em duas e renasceu das cinzas literalmente para se tornar uma das mais vibrantes capitais europeias do nosso tempo. Uma cidade com uma energia carregada de toneladas de história. É impossível passar por uma rua, uma estação de trem e não se deixar envolver. Mesmo depois de 30 anos depois da queda do muro e 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, essa história continua viva. Comece o seu roteiro em Berlim pelo Portão de Brandemburgo, o principal cartão postal da cidade. Foi construído em 1791 como um símbolo de paz.
o portão foi testemunha de algumas das principais mudanças do mundo. Ele viu tropas napoleônicas, viu os nazistas, bombardeios, viu a destruição de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, o portão viu Berlim ser dividida em duas e ficou esquecido no lado oriental. Com o movimento de reunificação, o portão de Brandemburgo foi palco de manifestações e ao redor dele, as primeiras partes do muro foram derrubadas. Falando em muro, ele caiu em 1989, mas em boa parte da cidade a gente consegue identificar facilmente por onde ele passava, inclusive atrás do portão de Brandemburgo. Essa faixa de paralelepípedos indica que por aqui passava o Muro de Berlim. Inclusive, ao longo dela, ainda existem alguns fragmentos do muro, como a gente pode ver esse daqui, olha, bem perto da Potsdamer Platz. Hoje existem fragmentos do muro espalhados por Berlim, e a mais famosa é a East Side Gallery, um dos lugares que eu mais gostei de conhecer na cidade. Um trecho de mais de 1 quilômetro do antigo muro preservado e que reúne centenas de obras de artistas de todos os cantos do mundo. É lá, inclusive, que estão grafites famosos, como o Beijo Comunista. Não deixe de conhecer a Ilha dos Museus, que reúne os principais museus da cidade e também é onde fica a Catedral de Berlim. Ela foi construída entre 1894 e 1905 e durante a guerra, uma bomba incendiária foi jogada na cúpula central e a igreja ficou praticamente destruída. Ela começou a ser restaurada nos anos 70 e as obras foram concluídas apenas em 1983. E a Ilha dos Museus fica coladinha na Alexanderplatz, tanto é que aqui atrás, olha, a gente já consegue ver a torre de TV da Alexanderplatz. Então assim, caminho certeiro, se você vem para Alexanderplatz, passa antes aqui na Ilha dos Museus. Além de muitos outros lugares que você pode visitar em Berlim, como Tiergarten, o Memorial do Holocausto, Checkpoint Charlie e o Reichstag, e muitos outros pontos interessantes na cidade. Falando nisso, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o que fazer em Berlim em um roteiro completo. O link está na descrição deste vídeo. E agora é hora de pegar os trilhos em direção a Hamburgo, a nossa próxima parada. A passagem custou 18 € no ICE, cerca de R$ 114, e o preço varia bastante de acordo com o horário, o dia da semana e também com a antecedência que a compra é realizada. Tenha todos esses fatores em mente. Berlim e Hamburgo ficam distantes 290 km e a viagem no ICE é feita em 2 horas e meia. O trem sai da estação central de Berlim e chega na estação central de Hamburgo. Ambas possuem ótima localização. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links dos hotéis que eu me hospedei, todos com ótima localização e fácil acesso às estações. Essa é Hamburgo, uma das mais dinâmicas e cosmopolitas cidades da Alemanha, e apesar de ser um dos maiores portos do mundo, Hamburgo está distante cerca de 100 km do Mar do Norte, mas nas margens do rio Elba, um importante corredor que atravessa boa parte da Europa, e essa tradição portuária vem de séculos. Hamburgo é hoje a segunda maior cidade da Alemanha, também conhecida por sua qualidade de vida, arquitetura moderna e diversidade cultural. Também é símbolo de resiliência por ter renascido mais de uma vez ao longo da sua história. Quer mais uma curiosidade? Ela também é a cidade mais rica da Alemanha, pois enquanto Berlim era dividida ao meio e vivia os atrasos de décadas de desenvolvimento, cidades como Hamburgo e Frankfurt prosperavam. Comece o seu roteiro na cidade pela Rathaus, a prefeitura de Hamburgo. A entrada no salão principal é gratuita, mas para visitar os outros salões é preciso contratar um tour. Não deixe de conhecer também o pátio central, dá para acessar gratuitamente pela rua lateral. A construção tem mais de 600 salas, mais do que o Palácio de Buckingham em Londres, e dizem que muitas salas são secretas e outras nunca foram descobertas, pois foram escondidas atrás de paredes alguns anos depois da inauguração do prédio.
Outro ponto turístico são as Speicherstadt, que formam o maior complexo de armazéns do mundo e fica no bairro portuário de Hafen City. A construção começou em 1883 e foi concluída em grande parte por volta de 1927. Eles foram projetados para armazenar mercadorias importadas como café, chá, especiarias, tabaco, cacau e tapetes orientais. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma boa parte dos armazéns foi destruída, mas muitos foram restaurados e reconstruídos anos depois. Mas é a arquitetura deste lugar que deixa tudo mais impressionante. É uma mistura de estilo neogótico com tijolos vermelhos, torres pontiagudas, gárgulas e detalhes decorativos únicos. Em 2015, a Speicherstadt foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, como exemplo único da arquitetura portuária do final do século XIX. E ali perto fica a Filarmônica do Elba, que foi inaugurada em janeiro de 2017. E uma curiosidade é que a base do prédio é o antigo armazém portuário construído em 1963. Sobre ele foi erguida uma gigantesca estrutura de vidro ondulado, com painéis curvados que refletem o céu e a água. A fachada lembra ondas do mar, velas de navio ou cristais de gelo, dependendo da perspectiva. E o mais bacana aqui é visitar o seu mirante. Lá de cima temos uma imagem em 360 graus de Hamburgo. É sensacional e para visitar o mirante a entrada é gratuita. Outra informação de utilidade pública, tem banheiro gratuito lá em cima, porque aqui em Hamburgo a coisa mais difícil é você encontrar um banheiro público. E quando encontra é tipo assim, 1 euro, 2 euros, 3 euros para você usar o banheiro. Então, lá em cima tem banheiro limpinho e gratuito. Quer um vídeo completo de Hamburgo? Tem também, e o link está na descrição do vídeo. E agora vamos seguir viagem até o nosso próximo destino. Vamos para Frankfurt, também no ICE. Para este trecho, a passagem custou 38 euros, cerca de R$ 242. A distância de Hamburgo para Frankfurt é de 480 km e a viagem é feita em 3 horas e meia. Uma informação importante, caso você sinta fome ao longo da viagem, os ICEs possuem vagão-restaurante que vende lanches e algumas bebidas. E uma coisa que você vai notar é que à medida que seguimos para o sul da Alemanha, a paisagem vai mudando e ficando mais bonita. Para mim, um dos trajetos mais bonitos é via Colônia ou Dortmund. Isso porque o trem segue pelas margens do rio Reno, que possui algumas das paisagens mais bonitas da Alemanha, com vários castelos no alto dos montes. É para grudar os olhos na janela do trem e não soltar mais. Frankfurt é um dos principais centros financeiros da Europa e o maior motor da economia alemã. Aliás, a cidade ganhou o apelido de Manhattan, ou Manhattan do Main, em alusão ao rio Main que corta a cidade, e logicamente a ilha de Manhattan na cidade de Nova York. Além disso, Frankfurt abriga instituições da administração da União Europeia, como o Banco Central Europeu. Por outro lado, Frankfurt é uma cidade de passagem. É aqui que fica o principal hub da Lufthansa e recebe voos de todos os cantos do mundo. A cidade também é um hub ferroviário, de onde saem trens para todas as partes da Europa. Atualmente, a Lufthansa opera voos diários do Rio e São Paulo para Frankfurt, além do voo diário da Latam ligando São Paulo à cidade alemã.
Como não é uma cidade turística, você consegue visitar tudo de mais interessante em Frankfurt em um dia, excelente para uma paradinha no meio do caminho. Comece o seu roteiro na Hommerberg ou Hommerplatz, é o grande cartão postal da cidade. É onde todo mundo vem para fazer fotos na praça rodeada de construções típicas do sul da Alemanha. A história deste pedacinho de Frankfurt começou na Idade Média, quando a praça era o coração social e também comercial da cidade. Assim como na maioria das cidades dessa parte da Europa, tudo acontecia ao redor dessa praça. Mas na Segunda Guerra Mundial, todos esses prédios viraram pó durante os bombardeios dos aliados. E tudo o que vemos hoje na praça foi sendo reconstruído desde o fim dos anos 60 e especialmente na década de 80. Depois suba os 325 degraus da Torre da Catedral de Frankfurt, que é de onde temos a melhor vista da cidade com seus 95 metros de altura. Lá de cima podemos avistar toda a parte moderna, o centro financeiro da cidade, o centro histórico e o rio Main. Para subir custa 3 euros. Também não deixe de passear nas margens do rio Main, que para mim é uma das áreas mais agradáveis da cidade. É bastante comum ver barcos e navios grandes subindo o rio Main. Aliás, existem passeios de barco muito interessantes para fazer no rio, e eu vou deixar o link para estes passeios na descrição do vídeo. E é claro que também tem vídeo de Frankfurt aqui no canal e o link está na descrição deste vídeo. E a próxima parada deste roteiro de trem pela Alemanha é Munique, que sem sombra de dúvidas é uma das cidades mais bonitas do país, além de ser uma das mais visitadas. Para este trecho, a passagem custou 38 euros, ou seja, R$ 242 aproximadamente, também para viajar no ICE. A distância de Frankfurt a Munique é de 393 km e a viagem é feita em 3 horas e 20 minutos. O trem parte da estação central de Frankfurt e chega também na estação central de Munique, que é uma das maiores da Europa, ao lado da estação de Frankfurt. E aqui vai uma dica bônus: se você tiver um pouquinho mais de tempo, inclua no seu roteiro entre Frankfurt e Munique a cidade de Heidelberg, que é uma das cidades medievais mais bonitas da Alemanha, além de ser a mais bem preservada, já que ela foi poupada dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Certamente um lugar que vocês não se arrependerão de conhecer. Heidelberg é também uma das cidades onde começa a Rota Romântica, que percorre as mais belas cidades do sul da Alemanha. E se vocês quiserem, eu faço uma série sobre a Rota Romântica para vocês. É só deixar aqui embaixo nos comentários. E aqui estamos em Munique, o quarto destino do nosso roteiro de trem pela Alemanha. Uma das cidades mais importantes do país, é famosa mundialmente pela Oktoberfest, a festa regada a muita cerveja que acontece anualmente na cidade. Munique foi fundada no ano de 1158 e foi se tornando gradativamente um dos mais importantes centros comerciais, culturais e políticos da Alemanha. A cidade ficou marcada também por ser o berço do nazismo de Adolf Hitler. Foi duramente atingida durante a Segunda Guerra Mundial e se reergueu. Portanto, saiba que você estará pisando em um lugar carregado de história. Comece o seu roteiro em Munique pela Marienplatz, o principal cartão postal da cidade. Na torre da prefeitura, a Neuschathaus, tem um carrossel de figuras que dançam ao badalar dos sinos 3 vezes por dia, às 11 da manhã,
meio-dia e às 17 horas, e vira uma grande atração turística. Não deixe de explorar as igrejas ao redor da Marienplatz, principalmente a Igreja de São Pedro. Ela é a mais antiga igreja paroquial de Munique e o ponto de origem de toda a cidade. Tudo começou aqui. E se você tiver fôlego, suba até a torre da igreja e tem uma vista incrível de Munique. Outra grande atração é o Palácio Residence de Munique. É um dos maiores palácios da Europa, um dos mais belos também. A entrada custa a partir de 10 euros, mas recomendo comprar a entrada com guia para que você entenda mais da história do lugar e tudo o que ele representa. O link está na descrição do vídeo. Um roteiro em Munique não está completo sem uma visita ao English Garten, o maior parque de Munique. São quilômetros de área verde no coração da cidade, e é lá que a gente encontra os famosos surfistas de Munique, um grupo que surfa nas ondas do canal que atravessa o parque. O English Garden foi criado em 1789 e ocupa uma enorme área no centro da cidade. Algo com mais de 4.000 metros quadrados e cheio de riachos, caminhos que parecem ter saído de contos de fadas, quilômetros e mais quilômetros de grama e um lago enorme cheio de patos, gansos e outras aves. Tem muita coisa para fazer e para ver em Munique, e aqui no canal tem um vídeo com meu roteiro completo na cidade. O link também está na descrição deste vídeo. A gente se despede de Munique para conhecer mais uma cidade no sul da Alemanha, e dessa vez o destino vai ser Lindau, uma pequena cidade no Lago da Constança, um lugar bastante curioso e de onde podemos ver 3 países europeus. Mas antes, vamos de volta à estação central de trens de Munique, a Hauptbahnhof, desta vez para pegar um trem regional. E esse aqui é o trem de hoje, esse azulzinho do serviço Go Ahead. Uma dica é pegar os vagões mais lá da ponta da plataforma, porque em geral eles estão mais vazios. E aí, para abrir a porta, a gente tem que pressionar esse botão aqui, ó. E agora escolher onde sentar, porque os assentos são livres. Olha como é o trem por dentro. Tem até um mapinha aqui, ó, da rota de Munique até Lindau. Olha isso. Agora são 9h34 da manhã e ele sai às 9h57. E eu vou sentar aqui, na janelinha. Lindau fica distante 184 km de Munique e a passagem no trem regional custou 20 euros, aproximadamente R$ 127. E conforme eu disse lá no começo do vídeo, todas as passagens foram compradas pelo site da Deutsche Bahn com antecedência, neste caso aqui, 45 dias antes da viagem. Não deixe para comprar em cima da hora, pois os preços sobem bastante. Como os trens regionais são um pouco mais lentos e fazem muitas paradas ao longo do caminho, a viagem entre Munique e Lindau leva 2h20. E o que esperar da paisagem? Cenários lindos com grandes áreas verdes, casinhas tradicionais alemãs e os Alpes. Olha só que coisa mais linda! E sejam bem-vindos a Lindau.
Imagine uma charmosa cidade medieval às margens do majestoso Lago da Constança, onde as águas refletem ao fundo os Alpes. Assim é Lindau, uma verdadeira joia da Baviera no sul da Alemanha. Localizada na fronteira com a Áustria e a Suíça, Lindau possui um centro histórico pitoresco, que ocupa uma pequena ilha ligada ao continente por uma ponte e uma linha de trens. Ao chegar, a primeira imagem marcante é o famoso porto da cidade, onde o farol de Lindau e o imponente leão da Baviera recebem quem vem pelo lago. Eu tô dando uma volta no entorno da ilha, tem um parque que é muito bonitinho. Eu quero mostrar para vocês que aqui desse lado é a Áustria, ali é a Áustria e aqui já é a Suíça. E mais ou menos nessa direção, só que atrás dos montes ali, não tão perto logicamente, já fica Liechtenstein. E aqui eu tô na Alemanha. Então assim, é muito bacana porque você tem 3 países num cenário só, né? Caminhar pelas ruas de paralelepípedos é como voltar no tempo. Lindau guarda séculos de história em cada fachada colorida, em cada igreja antiga e nas construções com telhados pontiagudos. A Ortsrathaus, a antiga prefeitura da cidade, é um dos grandes destaques arquitetônicos, com sua fachada impressionante pintada totalmente à mão. Essa viagem foi feita durante o inverno europeu. E não se enganem, apesar do clima pacato da cidade, no verão ela é muito visitada, especialmente por quem procura atividades no lago. Já no inverno, mais especificamente na semana do Natal, a cidade recebe um lindo mercado de Natal à beira d'água, considerado um dos mais bonitos da região. E claro que tem um vídeo completo sobre Lindau aqui no canal, e o link também está na descrição deste vídeo. E vocês estão prontos para o último destino da nossa viagem? Eu vou levar vocês até a lindíssima Filsen. A distância de Lindau até Filsen é de 101 km e a viagem é feita em 2 horas e meia nos trens regionais da Deutsche Bahn. A passagem deste trecho custa 29 €, cerca de R$ 185. Filsen é considerada uma das cidades mais bonitas do sul da Alemanha, além de ser uma das pontas da Rota Romântica. Cercada pelos Alpes da Baviera e pelas águas cristalinas do rio Lech, está Filsen, uma das cidades mais encantadoras do sul da Alemanha e que parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Suas ruas estreitas, casas coloridas e fachadas medievais formam um cenário digno de cartão postal. A cidade respira cultura, com igrejas barrocas, castelos e mosteiros centenários que contam capítulos importantes da história da Baviera. Mas Filsen é ainda mais conhecida por ser a porta de entrada para um dos castelos mais famosos da Alemanha, o Neuschwanstein, que inspirou o castelo da Cinderela da Disney, onde o rei Ludwig II passou a infância. Ambas as construções ficam a poucos minutos da cidade e oferecem vistas deslumbrantes dos Alpes. E Filsen ficou famosa justamente por conta do castelo,
Quer saber como visitar? Lá no vounajanela.com tem um post detalhado onde eu explico passo a passo. O link está na descrição do vídeo, mas também vou deixar o link para vocês comprarem o passeio na descrição deste vídeo também. Filsen é um convite à contemplação, seja caminhando ao longo do rio, pedalando pelas trilhas da região ou simplesmente apreciando a paz e a beleza deste lugar. E claro que tem vídeo de Filsen aqui no canal. Eu vou deixar o link deste vídeo, além de todos os outros, também na descrição. Definitivamente, fazer uma viagem de trem pela Alemanha é uma excelente maneira de conhecer um pouco mais do país, de ver paisagens diversas, desde o norte até o sul. Uma experiência verdadeiramente única. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Vou na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.